Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro, agora vamos começar o capítulo 5º, que é Lei de Conservação. O que nós vamos estudar hoje, começar e encerrar, é Instinto de Conservação. Instinto de Conservação. 702 e 703 são as questões. Kardec dividiu a lei divina e natural em 10 partes, sendo elas lei de adoração, que nós já estudamos, lei do trabalho, que nós já estudamos, lei de reprodução, que nós terminamos ontem, aí lei de conservação, que é essa que nós estamos agora, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade e, finalmente, lei de justiça, amor e caridade. Tá? Então estamos na 4ª lei, mas o capítulo é o 5º do livro terceiro. Lei de conservação. E vamos estudar hoje o instinto de conservação, que a gente já falou muito nessas 700 questões que nós já estudamos, desde a questão número 1 até a 700, a questão número 700. Nós falamos muitas vezes no instinto de conservação. Então nós vamos entender o que é isso agora, não só pelo instinto, pelo subitem instinto de conservação, mas a partir de amanhã nos meios de conservação, que vai ser muito importante, usufruto dos bens terrenos, necessário e supérfluo, privações voluntárias, mortificações. Nós vamos falar sobre tudo isso nesse capítulo da lei de conservação. Mas a princípio, instinto de conservação. Compartilhe, curta, comente, que assim você ajuda a divulgar a doutrina espírita, tá bom? Questão 702. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Resposta: sem dúvida. Ele está presente em todos os seres vivos, seja qual for o grau de sua inteligência. Para uns, o instinto de conservação é puramente mecânico, e para outros é racional. Olha, infelizmente, eu acabei vendo muita morte por conta da minha profissão. Nos anos todos dedicados ao jornalismo, o jornalismo policial foi sempre algo que eu estive muito próximo, muito presente. E uma das coisas que a gente via, infelizmente, era o suicídio. E por mais que o suicídio seja uma situação voluntária, e aí ele vai ser tão mais grave quanto maior responsabilidade, maior desejo eu tenha de exterminar minha vida ou não, que às vezes eu cometo suicídio tentando aplacar a dor. Vou ter todas as situações do suicida com algum atenuante. Fugindo de uma situação porque acho que morreu, acabou, tenho agravantes. Mas isso é um assunto para outro momento. O fato é que, o que eu quero dizer? Que mesmo aquelas pessoas que estão em vias de se suicidar, ou que estão prontos a isso, no momento do suicídio, reagem tentando salvar a própria vida. Isso é um instinto de conservação. Um instinto de conservação que faz com que nós busquemos o relacionamento sexual para perpetuação da espécie. Um instinto de conservação que faz com que as minhas células, que já não têm mais o que aprender umas com as outras, então elas se dividem para compartilhar o seu conhecimento. Isso é instinto. Aquilo que diz respeito ao meu simpático e o parasimpático, o sistema simpático e parasimpático, que são os automatismos da minha vida, dizem respeito ao meu instinto de conservação, que me mantém vivo. Eu respiro sem pensar, meu coração bate sem que eu mande, meus pulmões enchem o sangue de oxigênio sem que eu mande, meus rins e meu fígado trabalham sem que eu determine, meu sistema digestivo faz o que tem que fazer, mesmo se eu não estiver prestando atenção nisso, e tantas outras coisas. Minhas células se reproduzem sem que eu mande, não é? A ferida cicatriza sem que eu fique determinando que isso aconteça, a reconstituição dos
dos tecidos, enfim, aquilo que nos parece automático faz parte do instinto de conservação para que vá me manter vivo. E a gente já viu pessoas que estavam para pular de viadutos para se matar, preservando a vida nos instantes finais, tentando preservar a vida, lutando pela vida. A gente já viu pessoas que foram buscar o enforcamento voluntariamente e que ficaram se debatendo, tentando tirar do pescoço a corda. Por quê? Porque na realidade estavam agindo contra a lei natural, e o instinto de conservação faz com que essas pessoas tentassem preservar a vida apesar de estarem tentando exterminá-la. Olha que curioso que é isso. Tem um vídeo rolando na internet por esses dias, que nós estamos gravando em 2023 esse vídeo, em agosto de 2023, e que é uma mulher que foi surpreendida em um assalto, isso nos Estados Unidos. Ela foi surpreendida num assalto e ela então sai do local onde ela estava tentando roubar, de arma em punho, e quando os policiais tentam se aproximar dela, ela coloca a arma em direção à sua própria cabeça e tudo mais, no instante em que o policial joga o carro para cima dela. Qual foi a reação dela quando o carro foi para cima dela? De pular e tentar se salvar e jogar a arma longe. E ela assusta e pula e tal, né? E tentando se desviar do carro. Se a pessoa está pro tudo ou nada, a ponto de se matar se os policiais chegam perto, o que fez com que ela reagisse daquela forma? Chama-se instinto de conservação. Apesar de ela estar disposta a se matar para não ir presa, quando veio o perigo real de morte com o atropelamento, ela tenta sair da frente do carro, desesperada, agindo instintivamente, instinto de conservação. Certo? 703. Com que objetivo Deus autorizou a todos os seres vivos, doou e permitiu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Resposta: todos devem colaborar com os desígnios da providência, por isso Deus lhes deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres, e eles o sentem instintivamente, sem se dar conta disso. Nós temos isso uma vez encarnados, nós temos isso. Ah, Fábio, mas e no plano espiritual eu tenho instinto de conservação? Tenho. Porque quem tem o instinto de conservação sou eu, o espírito. Não é meu cérebro. Eu falei tudo aquilo do corpo, dos automatismos do corpo, que foram determinados pela evolução que eu, espírito, trago, e conhecimento que eu, espírito, trago para o funcionamento do meu corpo. Mas o instinto de conservação sou eu que detenho, eu, espírito, que detenho o instinto de conservação. Tanto que, se nós pegarmos, por exemplo, o livro Nosso Lar, ou o filme Nosso Lar, André Luiz está no umbral. Ele está num umbral cavernoso, se não me engano. Porque o Sokai Barchuto que divide, né? Denso, pedregoso e cavernoso. Ele divide os umbrais, né? Esses são os externos, e tem um umbral cavernoso que é o umbral interno. A crosta. E se não me engano, o André Luiz está no nebuloso. E para não morrer de sede, não vai morrer, é pelo espírito dele que está lá, para não morrer de sede, ele bebia aquela água lamacenta, aquilo que era possível existir no umbral, que é como se fosse uma água lamacenta. E para não, aspas, morrer de fome, ele comia aquele capim seco, sem vida, sem nada, aquilo que era ideoplasmado por todos os espíritos que lá se encontram. Porque o umbral é o resultado da soma do pensamento de todos nós, encarnados e desencarnados, que vibramos coisas ruins, né? Então, quer dizer, até lá tinha um instinto de conservação, tinha a fome, tinha o frio, tinha as coisas que ele, espírito, sentia
achando que era um corpo que ele tinha e que estava naquela situação, até entender e tudo mais, enfim, né? Então veja que o instinto de conservação é algo que eu, espírito, tenho comigo desde que fui criado, porque eu sou co-criador, sou colaborador dos desígnios da providência. Deus nos criou para isso, independentemente do nosso grau de evolução, né? Que até o princípio inteligente que está estagiando lá nos vermes que vivem internamente na Terra tem uma função, que é de preparar a Terra, de dar força, vida para a Terra, né? Para as plantas germinarem. O instinto de conservação começa a ser desenvolvido quando o princípio inteligente que deu origem a mim ainda nem tinha tanto conhecimento de si mesmo lá no reino vegetal. Eu nunca fui planta, eu nunca fui animal. Eu, espírito, fui criado depois que o princípio inteligente que deu origem a mim estagiou no reino mineral, vegetal e animal. Aí aconteceu alguma coisa que a gente não sabe o que é e que eu surgi. Puf, eu não sou princípio inteligente, mas sem o princípio inteligente não haveria a cada um de nós, certo? Beleza, já entendemos isso, tem lá para trás os outros vídeos, tem bastante explicações sobre isso, beleza. No que diz respeito ao princípio inteligente lá no reino vegetal, que ele começou a aprender instinto, né? Instinto de conservação, que a gente sabe muito bem que as plantas têm, sugam os nutrientes com a raiz, pegam a luz do sol e transformam em clorofila para aproveitar a energia do sol de alguma forma, para que a clorofila faça com que o gás carbônico que seja absorvido para gerar essa energia solte, libere o oxigênio e fique só o carbono. Carbono é CO2, né? O C fica e o O2 vai para a atmosfera. É isso que a planta faz. Ali já está aprendendo o instinto de conservação. As plantas no inverno, não tem árvores no inverno que caem todas as folhas e ela fica desnuda, e isso mais no norte do planeta, né? Mas enfim, ao sul do planeta também. As folhas caem, outono é sempre igual, as flores caem no quintal, né? Então, e a árvore fica desnuda, a vida fica lá, latente, e depois volta na primavera, já está tudo verdinho outra vez. Descobriu-se recentemente, muito interessante isso, foi no começo do ano 2023, que essas folhas quando caem, elas cedem, elas mandam a energia delas para o tronco e caem, para manter a árvore viva. Isso é instinto de conservação. A laranja, o pé de laranja, começa a faltar chuva, começa a faltar água, o pé de laranja puxa o sumo da laranja e murcha a laranja, tirando da laranja a água que ela precisa para se manter viva. Aí chove ou é irrigada, enfim, ela devolve, quando acaba até estourando a laranja, ela fica meio aguada e tudo mais, é isso que acontece. E esse movimento, isso é um instinto de conservação, que começa a ser desenvolvido enquanto o princípio inteligente está no reino vegetal, estagiando no reino vegetal, se aprimora quando ele está estagiando no reino animal e sublima a ponto de abrir mão da própria vida em favor do outro, quando já surgiu então o espírito e eu estou raciocinando e coloco-me à disposição do outro a ponto do holocausto da minha própria vida, não é? Que foi o que Jesus fez, por exemplo, e tantos outros, né, que doam a sua vida para salvar a vida do outro, né? Aí dobra o instinto de conservação com amor. É a única coisa que tira o nosso instinto de conservação, amor. Amor é o que faz com que eu tire o instinto de conservação e o egoísmo. O egoísmo é complicado, que é o que leva ao suicídio, né? É o egoísmo. Agora eu estava falando da parte nobre, né? Eu amo tanto que mesmo que o meu corpo pereça, que é contra os meus instintos de conservação, o meu instinto de conservação, mas eu
né? Cai alguém na água, eu sei nadar, cai alguém na água e está se afogando, e o meu instinto de conservação fala, não pula não, pode morrer os dois. Mas o contrário ao egoísmo, o meu altruísmo, o meu amor faz com que eu pule e salve a outra pessoa. E se por um acaso eu não conseguir salvar, eu enfrentei, eu doei a minha vida tentando fazer o bem para outra pessoa, e isso é o top do top do top de cada um de nós, do ser humano, que a gente pode atingir, que é doar a própria vida, lutar contra o instinto de conservação para fazer o outro feliz, salvar a vida do outro. É isso. Bom, amanhã nós vamos falar dos meios de conservação. Por hoje é só. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Beijo para você que fica, tchau.